E aí, pessoal, beleza. Hoje a gente vai mergulhar num dos discursos mais comentados dos últimos tempos, o discurso de posse do Donald Trump lá em 2017. É aquele que até aqui no Brasil a galera comentou bastante. Exatamente. A gente vai analisar cada detalhe desse discurso de 30 minutos, que rolou no dia 20 de janeiro de 2017, cheio de promessas bombásticas, tipo reerguer a América Da economia. e adotar uma postura mais rígida com a imigração. Teve até anúncio de mudanças que ninguém estava esperando. É verdade, já começou com tudo. Logo de cara ele soltou aquela frase American Carnage, tipo, carnificina americana, pra descrever a situação do Zeué. Que forte, né? Essa frase ficou marcada, muita gente debateu isso na época. Mas por que você acha que ele escolheu uma palavra tão pesada assim logo de cara? Acho que a ideia era causar impacto, sabe? Mostrar que a situação era grave. Ele queria chamar atenção para a crise econômica, a divisão na sociedade, a sensação de que o país estava em declínio. Faz sentido usar uma palavra forte, assim, coloca todo mundo em alerta. Tipo, galera, a coisa tá feia, precisamos agir. E ele já emendou com soluções, né? E algumas bem radicais, como acabar com a política de pegar e soltar imigrantes ilegais. Essa política sempre me deixou confusa. Como que funcionava isso? Basicamente, prendiam os imigrantes que tentavam entrar ilegalmente no ZUE, mas depois liberavam enquanto esperavam o julgamento. Só que muitos não apareciam na audiência e sumiam. Eu sei. O Trump criticava isso, dizendo que era um risco para a segurança nacional que criminosos ficavam soltos por aí. Entendi. Ele queria mostrar que ia ser linha dura com a imigração, né? Comprou uma promessa de campanha. E aquela história do muro na fronteira com o México. Ah, Moro. Um símbolo da política anti-imigração, né? E queria mostrar que ia proteger as fronteiras. Mas essa ideia deu o que falar, né? Uhum. Muita gente contra, muita polêmica. Deu bastante polêmica e, no fim das contas, teve várias dificuldades, falta de dinheiro, questões legais. Lembro que essa promessa gerou muita discussão aqui lá fora. Mas ele não parou na imigração, né? Teve mudança na política de energia também, né? Sim, ele queria que os EUA fossem independentes em energia, explorando as reservas de petróleo e gás do país. Ele foi com tudo, né? Liberando áreas para exploração, construindo oleodutos, até declarou emergência energética nacional. Foi logo no começo do mandato, imagina. Era para mostrar que estava agindo rápido, cumprindo as promessas. Mas isso gerou crítica dos ambientalistas, né? Era tipo o oposto do que o mundo estava fazendo, de investir em energias renováveis. Totalmente. Muitos viram a política energética dele como um retrocesso, focando em combustíveis fósseis em vez de energia limpa. Lembra de falando que ia continuar perfurando, sim? Aquele jeitão dele. Falando em jeitão, ele também prometeu fortalecer as Forças Armadas, né? Gastar bastante com o Exército. Qual que era a ideia? Mostrar força, tanto dentro quanto fora dos EUA. Ele criticava o que via como um enfraquecimento do país e queria reverter isso. Reconstruir o exército, acabar com as guerras que ele considerava desnecessárias. É tipo, mais poder de fogo, mas sem se meter em encrenca. Fazia parte da política America First dele, né? Essa ideia de colocar os UA em primeiro lugar, né? Isso aí. Renegociar acordos comerciais para favorecer os UA. Isso gerou bastante preocupação lá fora, né? Muita gente viu isso como um sinal de isolamento dos UA. Teve medo de um retrocesso na globalização. Os líderes mundiais ficaram bem preocupados. Mas os apoiadores do Trump viram como uma defesa dos interesses dos UE, colocando um fim em acordos que eles achavam injustos. Esse discurso dele foi um divisor de águas na história americana, com impactos que a gente sente até hoje, mas acho que ainda tem muito pra gente analisar. Tem bastante coisa. A gente pode continuar essa análise na próxima parte. Combinado. Você reparou como ele usa a repetição para martelar as ideias. Tipo um mantra. Isso, tornar a América grande de novo. Devolver o poder ao povo. Vem que você tem sucesso, você. Repete, repete, até grudar na cabeça. Faz até vendedor, sabe? Convencendo a gente a comprar o produto. E ele usa cada imagem forte, né? Verdade? Dronar o pântano de Washington na corrupção, os inimigos do ZOA. Bem forte. Uhum. Mas quem seriam esses inimigos? Aí que tá, né? Podia ser várias coisas, dependendo de quem tava ouvindo. Entendi? Uma forma de unir as pessoas contra uma ameaça, mesmo que essa ameaça fosse meio abstrata. Criar um senso de urgência de que ou você tá comigo ou tá contra mim. E ele se colocava como o único salvador da pátria. O líder forte, o empresário de sucesso. O outsider que ia consertar tudo. Meio que uma versão distorcida do sonho americano, né? Em vez de ser o cara que veio de baixo e venceu na vida, era o bilionário que ia salvar o país. E ele falava em devolver o poder ao povo, né? Representar os americanos esquecidos. Aquela classe trabalhadora que se sentia abandonada, né? Exatamente. Ele falava a língua deles, entendia as frustrações, prometia soluções fáceis para problemas complexos. E essa fórmula deu muito certo, né? Ele conquistou o apoio de muita gente que se sentia ignorada. Prometia trazer os empregos de volta, reindustrializar os UA, fortalecer a economia. E a gente viu como ele criticava a globalização no discurso, né? Sim, culpava a globalização pela
perda de empregos pela indústria indo para outros países, prometia reverter isso com medidas protecionistas. Renegociando acordos comerciais, ou uma mensagem que tinha apelo para quem via os empregos indo embora. E ele também batia na tecla da segurança, né? Fortalecer as fronteiras, combater imigração ilegal. Proteger os UA do terrorismo. Segurança era um tema central, ele explorava o medo, a insegurança. Para justificar políticas mais duras, mais controle. Prometer mais investimento em segurança nacional. Era como se ele estivesse pintando um quadro de caos e medo. E se colocando como a única solução, o escudo contra o perigo. Falava em restaurar a lei e a ordem, fazer a América segura de novo. Uma mensagem que tinha apelo para quem buscava ordem e segurança em tempos de tanta mudança. Ele se colocava como um patriota, defensor dos valores americanos. O cara que ia trazer o orgulho de volta. Explorava o patriotismo, o nacionalismo, para criar uma identidade forte. Ele era o defensor da verdadeira América. Contra as elites corruptas, os globalistas. Usava uma linguagem simples, direta, que tocava nas emoções, no senso comum. E funcionou, né? Ele conquistou muita gente que se identificava com a mensagem. Lembra que ele criticava a imprensa também. Falava que a mídia era inimiga do povo, que inventava notícias falsas. É uma tática para deslegitimar a imprensa, né? Controlar a narrativa sobre o governo dele. Criar a própria versão dos fatos. E no fim, ele terminava com uma mensagem de esperança, um futuro brilhante para a América. Com ele no comando, claro. Usando uma linguagem grandiosa, épica. A promessa de grandeza, prosperidade. Um discurso que apelava para as emoções, para os medos, para as esperanças. E ele conseguiu se conectar com muita gente que via nele a solução. Mas nem tudo que ele prometeu virou realidade, né? Muitas das políticas dele geraram controvérsia, divisão. A gente discute isso na última parte. E aí, qual foi a reação geral ao discurso? O mundo parou para ouvir. Aí no Brasil a gente ficou meio lá, o que está acontecendo? É possível que os UA tinham mudado da noite pro dia. E a mídia internacional como reagiu? Foi tipo é agora? Cautela, sabe? Tentando entender o que aquele discurso significava para o futuro dos UA e do mundo. Tinha gente vendo o Trump como um líder imprevisível, até perigoso. E outros? Otimistas? E alguns achavam que ele ia trazer mudanças boas para a economia americana. Dentro dos UA. Eu digo que os eleitores dele tenham curtido. Claro, a base dele vibrou, era a confirmação de que ele ia cumprir as promessas da campanha. Trazer os empregos de volta, fortalecer o país, America First, na prática. Isso aí. Para eles, o Trump era a mudança que a política americana precisava. Alguém que finalmente ia defender os interesses do povo. Mas e os críticos? Pro crítico foi um choque, né? Ataque à democracia, retrocesso nos direitos civis. Viram sinais de autoritarismo, xenofobia. A promessa de deportar imigrantes, o muro, a proibição da entrada de muçulmanos. Gerou muita revolta, protestos. Deu para ver como o discurso dividiu opiniões, né? Olhando para trás, o governo Trump fez jus ao que ele prometeu. Boa pergunta. Difícil responder em poucas palavras, né? Daria para analisar por horas. Mas, no geral, o governo Trump foi um período turbulento, né? Crises, escândalos, muita polarização. E até que cumpriu algumas promessas, tipo a reforma tributária, as políticas mais rígidas para a imigração. Mas outras ficaram só na promessa, tipo um muro. E essa polarização que você falou, já existia ou foi o Trump que criou? Acho que ele se aproveitou de divisões que já existiam, mas também aumentou tudo com aquele jeito de falar. As políticas polêmicas. Criou um clima de nós contra eles, patriotas contra traidores. Isso dividiu famílias, amigos, comunidades. O legado do Trump vai ser debatido por muito tempo ainda. Sem dúvida. Mas o discurso de posse dele com certeza marcou a época. Definiu os rumos do governo e deixou uma marca na história dos US. A gente podia ficar horas aqui falando sobre isso, mas por hoje é só, pessoal. Valeu por mergulharem com a gente nesse discurso histórico. E fiquem ligados, porque em breve a gente volta com outro mergulho profundo, desvendando outros mistérios e curiosidades. Até a próxima!